Oi, pessoal. O vídeo de hoje a gente vai comentar e falar um pouco sobre alguns assuntos que estão neste livro aqui, A Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Ele é um clássico já da década de 90. Vendia bastante, assim, os cristãos evangélicos liam muito ele, né? Tanto que o livro que eu tenho é A Sétima Impressão, era de 97, Sétima Impressão. Então, Richard Foster, ele é um pastor da linha Quaker, de teologia, né? E ele fala sobre três partes que o livro trabalha, né? Disciplinas interiores, disciplinas exteriores, disciplinas associadas. Nas disciplinas interiores, tem as mais conhecidas do, de uma vida ascética, de uma vida de devocional, de disciplina cristã, que são a meditação, a oração, jejum e o estudo. São os quatro principais. E na parte das disciplinas exteriores, ele trabalha sobre simplicidade, solicitude, submissão e serviço. Na terceira parte, são as disciplinas associadas, ele fala sobre confissão, adoração, orientação e celebração. Quero trabalhar com vocês a segunda parte, tá? Que fala sobre simplicidade, solitude, submissão e serviço. Então, eu não sei se eu vou fazer 4 vídeos ou não, isso depende de como se desenvolve o material, mas hoje eu vou falar sobre simplicidade do ponto de vista, então, do livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Venha comigo e com certeza você vai ter uma visão diferente daquilo que você está acostumado, ou quem sabe vai te confirmar aquilo que você já sabe. É interessante, quando eu peguei ele para reler não, né, para dar uma folhada e tudo mais, que os conceitos que ele trabalha já faz algum tempo, eles permanecem, eles ainda são atuais. Às vezes muda a forma como os pastores da atualidade, os coachings da atualidade lidam com o assunto. Esse pessoal que fica falando bastante coisa sobre meditação, devocional e tudo mais, na verdade, Richard Foster já trabalhava isso e por isso que ele é considerado um clássico. Então venha comigo, vamos nos aprofundar um pouquinho nessa parte do livro do Richard Foster, Disciplinas Exteriores. O autor começa afirmando numa das suas frases que a disciplina cristã é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. Então aquilo que eu externo, aquilo que você vê da minha vida, na verdade é reflexo daquilo que eu sou internamente. Jesus também fala que uma árvore má também não pode produzir bons frutos. Uma árvore boa vai produzir bons frutos, o que Jesus ensina. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Então, mais ou menos nesse sentido que o autor fala. Pelo fato de faltar-nos um centro divino, nossa necessidade de segurança tem nos induzido a um apego insano às coisas. O autor aqui ele quer dizer que quando a pessoa não tem Cristo como centro da sua vida, quando não tem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, as pessoas tendem a exercer, para preencher esse vazio em seu coração, um certo consumismo exacerbado. Quando o autor fala de segurança, nos faz lembrar das teorias da administração de Abraham Maslow, que criou a pirâmide das necessidades básicas. Então, conforme as necessidades básicas vão sendo supridas na sua base, ele vai avançando, onde o ser humano parte das questões mais básicas, que são as necessidades de alimentação, de sobrevivência, de segurança, e vai subindo de autoestima até ao topo da pirâmide, que é de auto-realização e de busca da sua espiritualidade, desenvolvimento da sua espiritualidade. Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Isso é uma afirmação que o Richard Foster faz. Então, muitas vezes, o que a gente adquire não é necessariamente o que a gente precisa, mas sim para influenciar, para impressionar os outros. Veículos de propaganda têm nos convencido de que andar fora da moda é não andar em dia com a realidade. Já é tempo de despertarmos para o fato de que a conformidade com uma sociedade enferma significa que estamos enfermos. Propaganda, marketing sempre vai visar fazer com que você consuma coisas
você acaba se tornando escravo, então, das propagandas que a mídia tenta te induzir. E eu e você acabamos, então, muitas vezes cedendo a essas motivações que vêm de fora e que nos alcançam e que fazem e que acabam nos moldando também a nossa forma de ser e de pensar e de consumir, por consequência. A simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação como na abundância. A simplicidade é o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 12, quando Paulo fala que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura como também na necessidade. Se recebemos o que temos como um dom, se o que temos recebe o cuidado de Deus, e se o que temos está disponível aos outros, então seremos livres de ansiedade. O autor aqui lida com a questão da gente poder se desprender das coisas materiais, entendendo que se Deus nos permite ter posses, essas posses elas deverão servir aos outros, que nós tenhamos a facilidade de poder nos desprender delas e também não acumular riquezas, porque a procura de acúmulo de riquezas vai levar a uma certa ansiedade em querer alcançar esses bens materiais e a ansiedade depois de mantê-los. Receber o que temos como um dom de Deus é a primeira atitude interior da simplicidade. Reconhecer que tudo vem do Senhor. Quando somos tentados a pensar que aquilo que possuímos resulta de nossos esforços pessoais, basta uma pequena seca, um pequeno infortúnio, um pequeno acidente para mostrar-nos uma vez mais quão radicalmente dependemos de Deus em tudo. De fato, a nossa segurança não está naquilo que possuímos. Porque, eventualmente, nós poderemos ter bens, posses materiais, uma certa reserva financeira, mas de uma hora para outra tudo isso pode acabar se desfalecendo. E se a nossa vida, se a nossa esperança estiver nessas coisas, nossa esperança então é vã. Porque a nossa verdadeira esperança, nosso verdadeiro suporte da nossa vida deve estar no Senhor Deus. O autor, nesse capítulo, quando ele trata das disciplinas exteriores e falando sobre simplicidade, o Richard Foster traz 10 princípios controladores, norteadores, para que a gente possa exteriorizar a simplicidade. Vou falar então das 10. A primeira delas é o seguinte: compre as coisas por sua utilidade e não pelo seu status. Compre somente aquilo que você precisa. Impressione as pessoas pela sua vida e não pelas coisas que possui. Então, o autor propõe, é claro, que a gente, ao adquirir coisas, somente aquelas que realmente nós necessitamos. Nós não precisamos impressionar pessoas pelas posses que nós temos, mas sim pela vida que nós levamos, pela demonstração do nosso caráter. Se somos cristãos, pela uma vida íntegra, uma vida responsável, uma vida de austeridade. Segundo o princípio, rejeite qualquer coisa que o esteja viciando. Aprenda a decidir entre a verdadeira necessidade psicológica, como ambientes alegres, e o vício. Simplicidade e liberdade, não escravidão. Simplicidade nos leva a viver uma vida com leveza, sem como poderemos dizer, sem a pressão ou a opressão dos vícios que nos aprisionam. Terceiro, crie o hábito de dar coisas. Desacumule. Quantidade de coisas que não são necessárias complicam a vida. Elas precisam ser classificadas e guardadas. Depois reclassificadas e guardadas de novo. Liberte-se. Como é que se fala? Doe as coisas que você não mais utiliza, ou mesmo descarte as que não tem mais utilidade. Eu lembro que aqui em casa, por exemplo, você aqui atrás está vendo bastante livros. Tem livros didáticos, tem livros que minha esposa é professora que já não tem mais utilidade. E ela gosta de ter guardado porque ela acha que eventualmente vai precisar algum dia. Então nós vamos mudando. Hoje está no nosso escritório. Depois nós levamos para a despensa. E da despensa é descartado. Então a gente tem um ciclo
de descarte que a gente vai fazendo dentro da nossa própria residência, do nosso próprio lar. Às vezes a gente não consegue se desvencilhar totalmente de imediato, a gente segue um processo de desapego aos poucos até que realmente são descartadas essas coisas. Mas cada um tem um jeito de lidar. Nós lidamos desta maneira. Qual é o seu jeito de lidar com isso? Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Isso aqui realmente é um desafio e muito difícil de ser feita, eu reconheço. Possuir coisas é uma das obsessões da nossa cultura. Aprender a usufruir, a desfrutar das coisas sem possuí-las. Vou dar o exemplo da casa na praia. Você já tem uma casa na área urbana, na cidade, e você vai para a praia e você adquire uma casa na praia, um apartamento na praia. Bom, necessariamente você precisaria ter esse apartamento, essa casa, se você vai tão somente no período de férias ou no verão usufruir daquele imóvel, daquela casa. Faz sentido? Bom, aí é uma questão de cada um avaliar. Faz sentido nós termos, por exemplo, 2 carros? Se é para o conforto, se é para o traslado, hoje em dia tem tantos meios de transporte, faz sentido? Nós realmente precisamos? A gente precisa refletir sobre essas coisas. E isso eu falo para mim mesmo também. Né? É ter coisas, desfrutar de coisas sem necessariamente possuir. Eu posso ir num parque, posso ir no cinema, não necessariamente preciso ter um carro para ir até lá. Eu posso usufruir de meios de transportes alternativos para chegar até lá e usufruir. Posso ir numa praça que não custa nada. As praças são públicas, são livres. Enfim, tem várias coisas que a gente pode usufruir sem necessariamente tê-las. No 6º princípio, o autor fala: desenvolva um apreço mais profundo pela criação. Caminho ao ar livre, ouça os pássaros, observe a natureza. Tenha esse senso de que Deus criou todas as coisas para o nosso deleite também. No mundo moderno, nossa tendência é de nos fecharmos dentro dos nossos lares, fecharmos dentro dos nossos apartamentos, nos enclausurarmos. Afinal de contas, a gente está nas redes sociais, está na internet, enfim, várias outras coisas que a gente pode fazer. E às vezes a gente esquece que existe um mundo exterior que é bonito, que é lindo, que a gente pode aproveitar para usufruí-lo. Também eu reconheço que não são todos os lugares, nem todos têm a oportunidade de vivenciar isso, mas aqueles que podem, que o façam. 7º princípio que o autor coloca: olhe com ceticismo saudável para coisas do tipo: compre agora, pague depois. Certamente a prudência, bem como a simplicidade, exigiriam que usemos de extrema cautela antes de incorrermos em dívidas. Compre agora, pague depois. A gente escuta muito isso na propaganda para vender algum produto. E a gente cai no erro também ao nós utilizarmos o nosso cartão de crédito. É isso que a gente está fazendo. A gente está comprando algo, parcelando em 5, 10, 12 vezes. A questão é que essa conta vai chegar. Todo mês subsequente vamos ter que pagar isso. E a gente se ilude porque acha que fazendo uma parcela pequena de pequeno valor, a gente vai dar conta, mas quando você vê, você soma várias pequenas parcelas, logo fica um montante bastante alto e muita gente perde o controle financeiro e acaba se complicando na área de finanças da sua vida e assim trazendo transtornos para a sua família por conta dessa situação. Se possível for, tente comprar e pagar as coisas à vista, ou tenha realmente um controle financeiro que leve você a não fazer dívidas muito altas. 8º princípio: obedeça às instruções de Jesus sobre linguagem clara e honesta. Seja o nosso dizer sim, sim e não, não. É o que ensina Jesus. Faça da honestidade e da integridade as características do seu falar. Procure ser verdadeiro em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você vá agir, para que o Deus, nosso Pai, seja glorificado também pelas nossas ações e para que a gente evite cair em ciladas, em armadilhas por aquilo que a gente promete e não consegue cumprir. 9. Recuse tudo quanto gera opressão de outros. Em um mundo de recursos limitados, leva a nossa cobiça de riqueza à pobreza dos outros. Essa questão aqui que o autor traz é uma questão bastante social. Quando a gente vai comprar algum produto, a gente sabe qual é a origem desse produto, temos a possibilidade de rastreá-lo, de saber se isso está vindo de uma área de extração controlada, ou será que
roupas que nós compramos, vestuário que a gente adquire está vindo de empresas que praticamente fazem com que o trabalhador exerça sua atividade análoga à escravidão. Tudo isso a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, verificar realmente se as empresas das quais nós compramos os produtos, se elas respeitam o meio ambiente, se elas respeitam as pessoas que ali trabalham, se elas valorizam o seu colaborador e também se elas contribuem para a sociedade de alguma maneira ou de outra. E por fim, o 10º e último princípio: evite qualquer coisa que o distraia da sua meta principal. E qual é a sua meta principal? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e entendendo o que tudo isso significa. Fazer isso é viver em simplicidade. Então essa é a parte do livro que o autor Richard Ford, em Celebração da Disciplina, fala sobre simplicidade. Foi um resumo que eu trouxe para vocês. O que é importante é nós termos um coração desejoso de servir ao Senhor, um temor a Deus, para que a gente realmente, conforme o 10º princípio, que a nossa meta principal não seja o de acúmulo de coisas, mas sim de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você possa viver de maneira simples e que Deus te abençoe na sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo, que nós vamos estar falando no próximo vídeo sobre a solitude. Um abraço e até lá.